O esporte paralímpico ele é uma oportunidade de trazer as pessoas com deficiência para democratizar o esporte para essas pessoas. É justo essas separações, às vezes pequenas mudanças. Eu não entendo. O treinador ele tem que desenvolver, por exemplo, um método para ele saber. Esporte como inclusão, esporte de prática, de fazer por lazer, e esporte de alto rendimento, que não é inclusivo, é rendimento, tá ali para quem ganhar, é quem for o melhor. Tem até alguns sites que diz assim, você faz um questionário e diz a deficiência e tal, e o site encaminha os esportes que você pode atuar. Pesando no assunto, está começando, senhoras e senhores, e hoje temos um convidado especial. Iremos falar sobre o paradesporto, como é a vida desses atletas, como é a motivação e como é o treino deles, se existe alguma especificidade, né, meu amigo? E para isso trouxemos um especialista na área, meu amigo Pedro Lins. Seja bem-vindo, meu velho. Obrigado aí por aceitar participar dessa conversa e falar um pouquinho sobre essa área de estudos aí que você vem há um bom tempo. Pode ir. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz em trazer essa temática que é muito importante dentro da educação física e debater um pouco aqui das possibilidades e da importância da educação física dentro do trabalho da preparação das pessoas com deficiência no esporte. Pedro, primeiro, como é que surgiu isso? Como é que começou a ter competição, a treinamento com esse tipo de público? Tem relatos, né, que pessoas com deficiência praticavam tipos de exercícios, mas também tem relatos históricos que a gente vê que, por exemplo, na sociedade de Esparta, que o porte físico e o rendimento era altamente valorizado, as pessoas, por exemplo, que nasciam com deficiência, elas eram descartadas. E aí, consequentemente, para aquele público, naquela mentalidade da antiguidade, as pessoas com deficiência, para eles, não tinha aquela importância, não era valorizada apenas porque eles não conseguiam executar, por exemplo, um movimento de guerra. A gente vê, por exemplo, em Esparta, no filme 300 de Esparta, que tem uma pessoa que na história é uma pessoa com deficiência, só que no filme, para eles realizarem, né, uma imagem distorcida, eles colocaram um monstro. E aí, consequentemente, a gente vê que aquele monstro, dentro do filme, né, que eles colocaram um personagem, ele era sempre rejeitado porque ele não conseguia segurar o escudo como os guerreiros seguravam. E aí, na história, diversas pessoas com deficiência, elas não eram vistas como uma pessoa que poderia praticar esporte. Quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, muitos soldados voltaram lesados por causa das guerras e, consequentemente, por exemplo, chegavam soldados que sofreram lesões medulares, por exemplo, que, por exemplo, a bomba ela explodiu e afetou a medula espinhal dos soldados. E aí, esses soldados eles eram levados para um hospital e lá esperavam apenas morrer. Morriam de escara, morriam de diversos fatores que, na verdade, era um hospital que esperava as pessoas morrerem. E aí chegou um médico, Gutmann, ele chegou no hospital de Mendeville e esse hospital ele começou a tirar essas pessoas da cama e desenvolver atividades com a ideia principal dessas pessoas praticarem algum esporte com fins de reabilitação. E essas atividades elas foram se desenvolvendo e, para estimular, ele começou a fazer competições. E essas competições foi ficando conhecida, primeiro lá na Inglaterra e depois foi passando para outros países a ponto dele começar a organizar competições. E essas competições que começaram a ser internacional, elas começaram a se popularizar até desenvolver e chegar nas Paralimpíadas que a gente conhece hoje. E a cada ano a gente vai vendo que a Paralimpíada ela vem ganhando mais espaço. É relativamente novo se a gente parar para pensar que a Segunda Guerra Mundial ela não faz nem 100 anos que aconteceu. Então, o esporte paralímpico ele é muito novo quando a gente compara com o esporte olímpico. Então, assim, é uma área que ela está crescendo bastante e ela é recente, já está trazendo muitos frutos.
Inclusive, um dos primórdios da fisioterapia foi justamente nesse momento da guerra, né? Em que chegava muito combatente ferido e eles começaram a querer reabilitar essas pessoas para que pudessem voltar novamente lá para a guerra. Então, acabou que começou a ser um pouco mais estudada essa área, né? De reabilitação ou de capacidades motoras que as pessoas que estavam feridas conseguiam ainda poder executar, né? Com relação ao esporte, qual é a prática principal que tu trabalha hoje? Porque assim, tem várias modalidades que tem para atletas. Tu trabalha com o que especificamente? Isso. Atualmente eu desenvolvo um trabalho que é por meio da Universidade Federal do Vale do São Francisco, que ocorre lá no Rio São Francisco e no Yacht Club que existe lá, e a gente trabalha com treinamento de canoagem paralímpica, no qual a canoagem é voltada para pessoas com deficiência motora, de membros inferiores e de tronco. Quais são as maiores diferenças de um atleta paralímpico para um atleta Olímpico e paralímpico. Na verdade, a diferença maior está relacionada às barreiras. Por exemplo, eu falo muito que tem 3 fatores importantes para uma pessoa com deficiência que quer ser atleta, ela chegar no alto rendimento. O primeiro é apoio da família. Nem toda família apoia seus filhos, seu neto, seu sobrinho com deficiência. Então, o apoio da família é um fator primordial para a pessoa com deficiência ela chegar no alto rendimento. O segundo fator é ela ter uma pessoa preparada para desenvolver um trabalho dela. A pessoa, no caso, por exemplo, um profissional da educação física, ele vai estar lá com os conhecimentos dele, desenvolvendo, por exemplo, atletismo, natação, para aquela pessoa com deficiência. Então, são 2 fatores importantes. E o terceiro é o espaço e equipamento. Se ele consegue ter esses 3 fatores, ou, por exemplo, o professor ele consiga adaptar os equipamentos para ter um treino de alto rendimento, são 3 fatores que são interligados, que ajudam bastante a pessoa a chegar no alto desempenho. Diferente, por exemplo, de uma pessoa olímpica que tem as barreiras também, só que algumas barreiras dentro da paralímpica não está relacionado à pessoa olímpica. Eu vou dar um exemplo a você. Por exemplo, uma pessoa chega um atleta que não tem nenhuma deficiência, natação. O professor ele está ali, ele não vai precisar fazer adaptações para a condição dele, se ele não tiver nenhuma doença crônica ou alguma limitação. Ele vai fazer o treino de natação, que muitas vezes o professor, pela sua experiência, ele tem uma periodização já de acordo com a experiência que ele vem desenvolvendo aos anos. Mas imagina, você nunca trabalhou com uma pessoa com deficiência e chega uma pessoa com uma amputação de braço para fazer natação, e você é um cara que trabalha com natação há 20 anos, e aí? Chega uma pessoa cega e quer fazer natação, você vai ter que relacionar a atividade àquela pessoa. E aí, uma coisa bem importante é que as deficiências elas não são iguais. Eu e você, a gente pode ter uma amputação de braço, mas a altura é diferente. Por exemplo, a ativação muscular é diferente. Uma pessoa com lesão medular, ela pode ser completa ou incompleta. E aí a pessoa pode ter uma lesão medular na mesma altura, mas a ativação muscular e os estímulos são totalmente diferentes. Então, o professor que vai treinar, por exemplo, essas pessoas, ele tem que estar preparado para isso, para ter esse desafio de adaptar as atividades. Eu só vou discordar de tu, porque tu falou aí que o atleta olímpico, que não tem nenhuma amputação, não tem nenhuma... Qual é o termo que eu vou usar? Que eu não sei. Não, que não tem uma deficiência. Que não tem nenhuma deficiência. Sim. Tá, pra ninguém me cancelar. Também ninguém assiste, mas... o atleta que não tem nenhuma deficiência também tem um princípio da especificidade. Cada um vai ter um tipo de treinamento que ele vai responder mais. Então, um bom treinador, ele também vai especificar o treino para a estrutura daquela pessoa, sabe? Então, acho que são 2 coisas que tem que seguir o princípio da especificidade, tanto para o atleta olímpico quanto para o paralímpico. Então, assim, acho que os 2 tem que ter, só que é muito mais diferente
paralímpico, porque a gente não está acostumado. Eu, por exemplo, não saberia fazer um treino específico para a modalidade, só eu iria na tentativa e erro, ou então eu iria perguntar para alguém que entende, como tu. Por exemplo, quando eu falo a questão da especificidade, eu não digo que, por exemplo, meu treino e seu treino, por a gente não ter deficiência, quando chegar na natação vai ser igual. Tem que ter a especificidade do atleta. Mas eu falo assim, por exemplo, o profissional, ele não vai, por exemplo, ter que pensar um treinamento. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que treina natação, que é cega, ela não vai saber como chegar no fim da piscina, porque ela não vai saber como chegar, não. Ela não vai ter a noção espacial inicialmente, depois ela vai desenvolver. E aí o treinador ele tem que desenvolver, por exemplo, um método para ele saber. Entendeu? Eu falo assim, mais questão material, mais questão de novos exercícios, adaptações de exercícios, mas não em questão de padronização que o olímpico seja, entendeu? O atleta paralímpico com deficiência, ele precisa de uma estrutura maior, por exemplo, na natação. Precisa de piscina, touca, enfim, para o atleta sem nenhuma deficiência. O com deficiência, ele precisa de algum instrumento específico para ele ou... A pergunta muito boa, porque isso é o que eu gosto mais na área para treinamento para pessoa com deficiência. A gente se adequa ao que ele precisa. Por exemplo, na canoagem, vou trazer para a área que eu estou atuando. Tem um barco padrão para todo mundo. Só que a gente tem que fazer adaptações para o atleta ficar confortável, contanto que não fuja do padrão do barco. Então a gente coloca, por exemplo, PVCs, EVA, a gente coloca uns EVAs, porque, por exemplo, como ele tem lesão medular, alguns, a perna dele, alguns não têm a sensibilidade. E aí pode ser que no desempenho dele que ele está fazendo, a perna esteja lá, ó, na madeira, na fibra de vidro, na verdade, e no fim desenvolve escaras e outras coisas. Então, todo esporte paralímpico, ele acaba que você vai fazer o treinamento e algumas adaptações de acordo com a pessoa, que ela tenha um maior conforto e melhore seu desempenho também, que é o objetivo principal. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu tenho muita dúvida mantendo o tema. Sobre a questão da especificidade. Quando a gente vê, eu não acompanho bastante Paralimpíadas, mas assim, às vezes eu vejo numa competição vários tipos de deficiência. Eu acho que tem as categorias, não é isso? E é justo essas separações, às vezes pequenas mudanças. Eu não entendo, eu só queria perguntar para tentar entender. É uma pergunta muito boa também, porque o que acontece? No esporte paralímpico aí tem as classificações funcionais, que a gente chama. Classificações funcionais são grupos que são divididos. Então, por exemplo, o para-badminton. Uma pessoa ela é usuária de cadeira de rodas e a outra ela não tem joelho. Ela tem uma amputação acima do joelho. E aí, consequentemente, ela acaba ficando em classes diferentes. Na canoagem, uma pessoa ela tem um controle de tronco preservado e a outra ela só consegue mexer o tronco da lombar para cima. E aí, essas pessoas elas não podem ficar no mesmo grupo. E aí existe uma classificação funcional. É um grupo de profissionais, por exemplo, de educação física, médicos, que eles fazem uma avaliação e dizem qual nível você está. Só que não tem como você classificar muito específico, que a sua pergunta é isso, né? Então, por exemplo, acaba que muitas vezes é bom abrir a mente das pessoas que o esporte paralímpico ele parece ser muito inclusivo, mas digamos que a ideia dele não é inclusão. Não é só inclusão. Porque se fosse só inclusão, todo mundo ganhava a medalha igual. Não é? E não tem aí essa divisão de ouro, prata e bronze. O esporte paralímpico ele é uma oportunidade de trazer as pessoas com deficiência para praticar esporte, democratizar o esporte para essas pessoas. Mas, se a gente fala de desempenho, a gente não está falando de inclusão. A gente está falando de democratização dessas pessoas no esporte. E aí acaba que, por exemplo, tem uma pessoa que as duas são amputadas na mesma altura, mas ela tem um comprometimento maior de uma perna. Mas no grupo elas são iguais. E aí acaba que elas ficam no mesmo grupo e, consequentemente, o desempenho da que tem um comprometimento menor
ela acaba passando na frente da outra. E aí não tem mais como dividir. Tem as classificações, mas é o máximo que consegue fazer. E aí hoje no esporte de alto rendimento, eles procuram geralmente as pessoas com menor grau de comprometimento em cada classe. Justamente para conseguir o desempenho melhor dessas pessoas. Eu fiz até um curso uma vez que o palestrante ele falou, eu não vou mentir, quando eu estou fazendo a seleção de atletas para minha equipe, eu procuro com a menor deficiência possível, porque eu quero atingir o alto desempenho. Até forte a pessoa falar uma coisa assim, só que se a gente está falando de alto rendimento, de desempenho, foge um pouco da ideia de inclusão. É por isso que eu falo muito. É diferente. O Paralímpico está democratizando o esporte para as pessoas com deficiência. Mas a questão de inclusão já é diferente. Porque se fosse uma ideia de inclusão, todo mundo recebia uma medalha igual. Era ouro para todo mundo. Tem até algumas competições que elas fazem isso. Elas fazem a competição, mas no fim é ouro para todo mundo, porque a ideia não é o desempenho, e sim o esporte e participação. Eu acho isso chato. eu acho que a população ela tem que ter um pouquinho mais de maturidade para entender isso, de esporte como inclusão, esporte de prática, de fazer por lazer, e esporte de alto rendimento, que não é inclusivo, é rendimento, tá ali para quem ganhar, é quem for o melhor. Então não vai ter isso de fulano tem tal coisa, vou ter pena dele, vou dar uma medalha. O esporte ele é inclusivo numa prática e o esporte é de alto rendimento e outro. A população tem que ter essa maturidade de saber diferenciar e parar de julgar. Porque aí chega numa competição, alguém é melhor. Eu vi muito isso, eu fui atleta, tu fosse atleta, deve ter visto muito isso. De a pessoa ganhar, a pessoa comemorar, a pessoa vibrar, gritar lá, e a pessoa escutar dos outros. Que pessoa desumilde, ficar comemorando porque ganhou. Porra, o cara treinou anos e anos e anos pra chegar lá e ganhar, só porque o fulano perdeu, eu vou ser humilde. Humildade é você baixar a cabeça e não comemorar uma vitória sua. Tá ligado? Então, tem que saber diferenciar os esportes, pô. Esporte de prática, de lazer, é inclusivo. Beleza, vai lá praticar. Esporte de alto rendimento tem nada a ver com inclusão. É exclusão mesmo. Só que assim, a oportunidade de trazer um público que normalmente não poderia competir no Olímpico, criar essa categoria paralímpica, é uma coisa positiva para trazer esse estímulo. Eu fui árbitro de atletismo também. Arbitrei muita competição de para-atletismo e aí eu pude vivenciar um pouco essa diferença. Trabalhei muito com os atletas cadeirantes e às vezes quem vê de fora acha que não tem diferença nenhuma, mas foi isso que tu explicasse. Tem gente que tem comprometimento, tem gente que tem menos comprometimento, a lesão é da lombar para baixo, do torácico, enfim, isso muda muito. Mas ainda assim eu escutava muito relato de atleta, tem um atleta que corre nos 100 metros, que ela tem uma deficiência na perna, e ela ainda fala, na minha categoria, o que eu tenho me desfavorece muito, porque tem muito atleta que se encaixa na minha categoria, mas tem uma certa vantagem porque é toda amputada. Então tem gente que tem as duas pernas, mas tem comprometimento todo numa perna, e tem gente que é amputada e usa aquela perna artificial e consegue um pouco mais de vantagem com relação ao treino, e aí acaba ficando um pouco desfavorecido. Como é, na canoagem específico, por exemplo, como é essa divisão da categoria? Cita alguma categoria e que é que tem que ter em específico nela? Na canoagem paralímpica tem 3 categorias. Tem a KL1, a KL2 e a KL3. Que eu trabalho lá porque tem a canoa e o caiaque, né? Eu trabalho com o caiaque. Aí tem KL1, KL2 e KL3. Quanto menor o número da classificação, mais comprometimento a pessoa tem. Então, consequentemente, o KL3 é a pessoa com menor deficiência. Então, essa pessoa, geralmente, ela tem o tronco preservado e a deficiência dela é nos membros inferiores. Já eu estou falando assim de forma bem grosseira, porque é bem específico. Já o KL2, ela é o intermediário. O KL2, ela trabalha, ela está entre o KL1 e o KL3, ela tem o tronco parcialmente comprometido, ela tem talvez um membro inferior que também é comprometido. E já o KL3, já o KL1, é a pessoa que tem uma lesão muito alta. Uma lesão medular muito alta, isso. E aí, consequentemente, essas pessoas elas não conseguem fazer a flexão e extensão de tronco perfeito, ela não consegue fazer a remada da forma adequada. Ela tem toda uma adaptação
para realizar. Então, tem essas 3 categorias na canoagem paralímpica. Só para exemplificar aqui, porque eu nunca vivenciei canoagem. Na canoagem a gente usa principalmente quais músculos? A gente usa o tronco, braço, também perna, né? Para quem... Por exemplo, por que separar as pessoas que têm a perna comprometida, um comprometimento na perna do membro inferior ou não? Porque a perna ela tem também um papel no gesto motor. E aí, por exemplo, quando eu estou remando na canoagem, eu tenho o movimento de perna, eu tenho o tronco que vai à frente, eu tenho o movimento de braço. E aí, consequentemente, esse grupamento muscular específico de cada região, ele interfere no desempenho. Então, se eu não consigo fazer uma flexão e extensão do meu tronco, vai acarretar que o meu desempenho vai ser comprometido. Porém, por exemplo, na canoagem, a gente não avalia braço. Se você tem uma deficiência no braço, não vai ser avaliado. Você é como se tivesse, não importasse, porque é uma deficiência, é um membro que para a canoagem não é avaliado, por mais que seja importante. É só o tronco e os membros inferiores. Então, se ele tiver uma lesão no braço, ele entra na estatística, né? Isso, por exemplo. Porque ele não vai conseguir competir com... Mas dá, por exemplo. Competir? Competir ou brincar? Não, dá para competir. Lá a gente tem um atleta que ele tem uma alteração ortopédica congênita dos membros superiores e inferiores. E aí acaba que os braços dele, ele tem uma morfologia diferente do nosso. E aí o que é que a gente faz? A gente vê uma forma de, por exemplo, colocar uma luva que ele consiga segurar. Essa luva ela amarra na mão, acho que vocês já viram. É utilizado muito para reabilitação. E aí a gente amarra os braços dele no remo e quando ele, por exemplo, acontece muito da pessoa virar. E aí por questão de segurança ele é de velcro. Aí ele, com a boca mesmo, ele puxa e já consegue nadar. É uma adaptação. Só me elucida uma coisa, porque minha quinta série tá trabalhando aqui. Se um cara não tiver uma mão, um braço, ele ainda consegue competir? Porque eu só tô imaginando ele com o remo só e ficando em círculo no... Não, é muito difícil. É muito difícil. Mas já apareceu alguém assim pra tentar? Não, pra gente lá não. Pode ir pra outro. Aí ele vai para outro esporte. Por exemplo, tem até alguns sites que diz assim, você faz um questionário e diz a deficiência e tal, e o site encaminha os esportes que você pode atuar. E aí, geralmente, quando a pessoa chega, por exemplo, o halterofilismo, que é o levantamento de peso na Paralimpíada, que é o supino. E aí uma das regras para você praticar o halterofilismo é você conseguir fazer a empunhadura com segurança. Então, se você não tem os dedos, você já é excluído do esporte. Porque você não vai conseguir fazer a empunhadura. E por questão de segurança, no halterofilismo, você vai encaminhado para outro esporte. Tem coisa que realmente não tem como incluir, porque é muito perigoso, né? Isso. Porque o peso do halterofilismo é muito... O recorde passa de 200 quilos. No supino. Deixa eu te fazer uma pergunta agora relacionada mais à vida do profissional da educação física e para públicos com deficiência. A gente sabe que a gente, como profissional da educação física, a gente é multitarefa. Muitas vezes a gente atende um cliente que tem determinado tipo de deficiência. E quais são os conselhos que tu daria para um profissional da educação física que vai atender uma pessoa com deficiência? O que é que ele faria logo no começo, a avaliação? Se tu, sei lá, de maneira geral, o que é que tu daria de recomendação? Inicialmente, na própria formação, a gente já tem uma lacuna, né? Porque a gente chega numa graduação... Desculpa, uma lacuna só não, pai. Gigante, né? Uma lacuna só não. Cratera, né? A gente chega na graduação, tem uma disciplina de educação física adaptada, às vezes alguma eletiva, e a de Libras, que é bem básica. E essas disciplinas, elas são do sexto para trás. Então, por exemplo, você chega no sexto período, não sabe nada ainda de esporte para pessoa com deficiência. E aí isso é um problema gigantesco na área, inicialmente. E aí o que isso acarreta? Quando chega no metade do curso, geralmente as pessoas já estão escolhendo o que quer trabalhar e poucas pessoas estão indo para a área desportiva. E, consequentemente, essa é uma área que vem crescendo muito, porém com poucas pessoas que querem atuar. Eu pergunto a você, quantos personagens para a área paralímpica vocês vê?
personagem que é específico da área paralímpica. Um ou outro, você conta nos dedos, os que tem aqui em Pernambuco, no estado todo, um ou outro. E os que tem são específicos, são pessoas que trabalharam bastante para chegar lá. Mas é um público que é muito grande. E aí as pessoas, por não ter paciência, muitas vezes, por não ter medo de trabalhar com esse público, acaba que foge e vai para a área, por exemplo, personal geral, de pessoas sem deficiência. E aí acaba que as pessoas com deficiência muitas vezes não chegam no esporte porque a gente não tá publicando, não está mostrando nosso trabalho, e essas pessoas não têm acesso, acham que elas são inválidas para fazer atividade física. Mas, por exemplo, na bocha, que é um esporte muito, muito característico. A bocha, se você conseguir empurrar uma bola, você já pode chegar no alto rendimento. Tem as categorias. E aí, respondendo a sua pergunta, para quem quer ir para essa área, inicialmente é você investir em cursos, porque na graduação a gente não sai preparado para isso. Investir em cursos, investir em vivências. Não adianta você ficar focado num livro e não ir conhecer. A vivência muitas vezes é mais significativa. Claro que o livro é importante, mas se você não tem a vivência, você não vai conseguir atuar. Por exemplo, se você pega uma pessoa com lesão medular e você não tem o cuidado de ver que o banco que ela vai sentar tem um prego, ela não vai sentir que tem um prego. Algumas pessoas que não têm a sensibilidade. E aí imagina você 2 horas praticando esporte de força e quando levantar tem um prego em você. Que algumas não têm a sensibilidade. Então o profissional ele tem que estar atento a tudo. E outro, ele tem que ser muito criativo. Porque a criatividade na área paralímpica é porque você tem, como a gente falou, a especificidade. A especificidade na área paralímpica é muito mais forte porque não tem pessoas com a mesma deficiência. Você pode ter 20 anos de experiência, mas vai chegar um atleta, algum momento que você não vai ter a experiência com aquela deficiência ou com aquele comprometimento que ela tem. Então você vai ter que sair sempre da zona do conforto. Basicamente a área da educação física na área desportiva que você goste da área e que você queira estimular a criatividade, sair sempre da área da zona do conforto. A educação física, a gente não tem uma sistematização, né? Por exemplo, você chega uma pessoa com lesão na fisioterapia, ele sabe basicamente exatamente o que ele vai fazer do começo ao fim do processo. A gente da educação física não. A gente tem 1 milhão de protocolos de treino, 1 milhão de protocolos de treino, e chega a pessoa e a gente, na maioria das vezes, a gente tem que testar ou por experiências próprias que a gente já fez com outros, ou por artigos científicos, só que aí o artigo científico também não tem especificidade e acaba que a gente vai tentar ir na tentativa e erro. Eu mesmo atendo paciente de cirurgia bariátrica e cada paciente é muito diferente. Com doença metabólica, tem uns com depressão, ansiedade, com hipertensão lá em cima, diabetes lá em cima, aí tem as lesões. Cada treino tem que ser muito específico para eles, porque assim... E não tem em artigo científico o que eu tenho que fazer exatamente com eles. Eu tenho que ir na minha experiência, porque senão não vai. Não vai de jeito nenhum. No paratletismo, por exemplo, até o jeito dos atletas ficarem na cadeira, cada categoria tem um jeito diferente. Isso eu senti justamente quando eu estava lá na experiência. Então a gente acha que vê no livro lá que tem que sentar o atleta, não sei o que, e prender as pernas. Quando chega na hora, até o jeito de prender as pernas é diferente. Tem atleta que tem que colocar a perna por dentro da cadeira, tem outros que botam a perna por fora e aí prende a perna do lado. E aí vai variando isso tudo. E, tipo, é muito complexo e é muito diferente. Até na mesma categoria, cada atleta tem um jeito diferente. E quem faz isso é o árbitro, que geralmente é alguém da educação física que está querendo ganhar algum dinheiro extra, fazer algum estágio e tá lá. E isso muda totalmente o gesto motor também que os atletas vão fazer. Porque eu perguntava muito, por que tu não pode colocar a perna na frente? Tem que prender ela de lado. Ah, não, porque eu ganho uma vantagem aqui, eu consigo fazer um movimento mais amplo, não sei o que, e eles iam falando. Então, tem até essa especificidade dentro do esporte. Na canoagem, tem alguma coisa específica? Tu falasse do EVA que coloca, mas assim, alguma posição, alguma coisa com relação a ter mais vantagem que o outro, que aí é proibido com relação à regra? Na verdade, é exatamente isso que acontece na canoagem também. Tem atleta que ele gosta de, por exemplo,
colocar um banco mais alto, mais baixo, porque ajuda no equilíbrio. Tem atleta que ele gosta de colocar um EVA entre as pernas porque facilita, para não ficar uma perna roçando na outra. E aí, cada atleta tem sua característica de adaptação do barco. Só que a regra basicamente fala só a questão do peso do barco. O peso do barco tem que ser no mínimo tal. Então, se você passa desse mínimo, você tem que, por exemplo, colocar pedras, colocar coisas que o barco ele fique mais pesado. E aí, ele só fala o mínimo, logicamente. Quanto mais adaptações você coloca, mais o barco fica pesado e fica mais difícil. Só que, por exemplo, tem adaptações que é necessária. Tem adaptações que ele coloca lá para, como você falou, melhorar o desempenho dele ou questão de segurança. E aí essas adaptações são a básica para eles conseguirem manter o mínimo do peso do barco possível e o máximo de conforto. E aí tem muito disso. Lá onde a gente trabalha, cada barco ele tem a gente hoje consegue ter a estrutura de cada pessoa ter seu barco e cada barco tem sua adaptação. Tem pessoas, por exemplo, que o fincapé, que a gente chama que é onde encosta o pé, ele tem uma adaptação e tem outros que não precisa. Tem uns que o banco é mais alto, tem uns que o banco é mais baixo, tem uns que a gente bota o EVA ao lado, tem uns que não bota, tem uns que a gente amarra, tem uns que não amarra, entendeu? E aí vai de acordo com as regras e de acordo com o conforto dele também para melhorar o desempenho. Acredito que todo esporte deve ter essa característica, né, de adaptação. Até no atletismo, acho que até o sapato eles adaptam de uma forma que fica mais confortável, né, dependendo da deficiência. Qual é a tua história? Como é que tu começou nessa parte do atleta paralímpico, de acompanhar? Porque na graduação da gente é muito fraco isso. Eu sei que lá na UFPE tem toda uma estrutura lá do Pronid? Tem vários, tem um para-atleta e tem um Pronid lá. Para-atleta e Pronid, mas como é que tu começou e o que te fez teu olho brilhar e dizer assim, poxa, eu vou seguir isso pra minha vida? No primeiro período eu cheguei muito empolgado na graduação, é bem normal a pessoa chegar, já querer conhecer tudo da universidade, e eu tive a sorte, né, de conhecer o Pronid. E o meu, no caso, influenciou o que eu faço hoje. O Pronid era um projeto /programa, né, que atende pessoas com deficiência intelectual. Tem cerca de 64 crianças e adultos com deficiência intelectual. E oferece o esporte como meio de inclusão e participação. Então a gente trabalhava natação, atletismo, futebol, bocha, vôlei, para pessoas com deficiência como síndrome de Down, tinha pessoas também que tinham paralisia cerebral, deficiência auditiva. E aí a gente trazia nosso estágio, digamos assim, na educação física, como forma de trazer o nosso conhecimento para a comunidade. Então, o Pronid, desde o primeiro período, eu fiquei muito empolgado em participar do Pronid, que eu não saí mais até finalizar a graduação. Eu passei 4 anos no Pronid como estagiário. E quando eu acabei a graduação, eu quis continuar na área paralímpica e queria sair um pouquinho da zona do conforto. Aí procurei universidades fora da UFPE, que é onde eu estudei, para tentar otimizar, potencializar meus conhecimentos. E aí eu achei a Universidade Federal do Vale do São Francisco, em Petrolina, que faz esse projeto de canoagem paralímpica, que eu participo até hoje, e consegui ser aprovado no mestrado lá para executar minha pesquisa dentro da área que eu atuo. E pretendo também fazer meu doutorado também na área de educação física adaptada para esporte para pessoa com deficiência, porque é uma área que eu quero investir, eu quero seguir, e que veio desde o meu primeiro período da universidade até hoje, que eu quero trazer meus conhecimentos para a comunidade e investir nessa área que é tão gratificante de trabalhar, seja no alto desempenho, seja
na inclusão, seja no esporte de participação, é uma área muito que você vai trabalhar com felicidade. Não porque você eu quero ajudar uma pessoa, mas porque você é valorizado na sua área, é porque você vê o desenvolvimento das pessoas de acordo com seus conhecimentos. Você desenvolve um trabalho e você tem um feedback das mães, do aluno e dos resultados dele. Então, é uma área que eu me apaixonei desde o meu primeiro período e hoje, de 2016 para cá, são o quê? 7 anos, eu continuo na área e pretendo ficar o resto da minha vida. Tu acha que essa é uma área mercadológica que tem uma abrangência grande, com poucos profissionais e que pague bem para quem está começando a entrar, que está assistindo a gente, que está na educação física? Tu acha que pode ser uma área gratificante assim, financeiramente também para o profissional? Sim, primeiramente porque se você olhar direitinho, são poucas pessoas especializadas que sabem trabalhar com pessoa com deficiência. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que a gente muitas vezes não percebe, mas em nossa volta tem muitas pessoas com deficiência que não sabem que o esporte pode transformar a vida delas através do acesso. Tem muito projeto no Brasil, se você parar para ver, tem muito projeto, muito concurso nessa área. E outra, o CT Paralímpico, o Comitê Paralímpico, na verdade, ele está investindo em formar pessoas para essa área. Tem um site do CT Paralímpico que ele oferece cursos gratuitos em todas as áreas do esporte paralímpico. E esses cursos você pode ir subindo de nível. Por exemplo, tem um curso de arbitragem de bocha. Você faz o regional. E aí você atua como trainee. Depois que você atua como trainee e passa da meta, digamos, 50, aí você vai para eu vou falar aqui, eu não lembro certo como direitinho os níveis, mas, digamos, você vai para o Nacional 2, depois Nacional 1, e aí você vai subindo até chegar no Internacional. E aí, consequentemente... Tudo isso free. No início, você estagia de graça, mas depois você começa a receber investimento. Mas os cursos são de graça. Os cursos todos são de graça. Você não precisa, por exemplo, investir no curso financeiramente. Você investe em tempo e dedicação. E aí, depois que eles veem você como capacitado, você começa a atuar recebendo como árbitro, como classificador funcional. Que aí eu falei que tem a classificação funcional de acordo com cada atleta. A gente pode, por exemplo, ser específico classificador funcional do atletismo, classificador funcional do halterofilismo. O classificador funcional não era só médico que fazia a classificação? Qualquer pessoa, qualquer profissional. Eu falei halterofilismo não, mas se eu não me engano o halterofilismo eu não lembro se tem a classificação funcional, mas a maioria dos esportes tem. E aí a classificação funcional tem a classificação médica. Alguns têm, no caso, tem a classificação médica, tem o fisioterapeuta e tem o profissional de educação física. Cada um na sua área. Então tem todas essas classificações, uma pessoa que entra ela tem que passar pela classificação médica, fisioterapeuta e profissional de educação física. Isso. Às vezes ela é apenas uma classificação junta, entendeu? Mas de acordo pelos 3 profissionais ao mesmo tempo, ou é tipo só por um? Depende. Eu já participei, no caso, assistindo, que foi só o fisioterapeuta. Aí depois foi só o profissional de educação física. Só que tem que chegar com um laudo médico, e esse laudo médico ele dizia a deficiência da pessoa. Então é como se ele tivesse feito antes um diagnóstico da deficiência, e aí chegou o fisioterapeuta e depois o profissional da educação física. E aí a nossa área é basicamente ver o desempenho do atleta. E é muito curioso porque, por exemplo, digamos, o atleta, você vai analisar ele e ele tem um controle de tronco bem limitado. E aí, durante a competição, o classificador fica assistindo. E ele vê que na competição o atleta ele consegue executar perfeito. Aí o atleta passa por um reteste para ver se realmente ele tem aquele controle ou se ele mentiu para ficar num nível mais abaixo. E aí brasileiro, né? Isso. Não só brasileiro, tem outros países também. A Argentina não vale também. Tem que ser. E aí, só para fechar essa pergunta, classificador funcional é uma área que você pode atuar, árbitro é uma área que você pode atuar,
treinador você pode atuar, preparador físico, entendeu? Tem muitas possibilidades e clubes que vêm crescendo. Por exemplo, aqui em Recife já tem um polo do CT Paralímpico que acontece lá no Geraldão. E aí o CT Paralímpico ele está investindo na população aqui de Recife e região metropolitana, e acredito que no futuro Pernambuco, para desenvolver o esporte paralímpico nessa região. Além do esporte, também tem eu não sei porque eu não conheço bastante, mas tem o Instituto do Movimento aqui em Recife, que ele é uma academia bem direcionada para o autismo, chama até Instituto do Autismo, né? Hoje em dia tem alguns espaços que você também tem muita pessoa de educação física que atua, que você trabalha, por exemplo, o desenvolvimento motor, cognitivo, através de atividades. E aí, aqui tem o Instituto Movimento e tem outros, que eu não me recordo agora o nome, mas eles são direcionados, por exemplo, ao desenvolvimento pessoal. Não é questão mais de esporte. Eles querem desenvolver, por exemplo, atividades que melhorem o dia a dia dessas pessoas através de jogos, brincadeiras, prática esportiva, esporte no caso, participação. Melhorar a saúde, né? Melhorar a saúde, porque até onde eu sei, parece que para quem tem autismo tem que ter uma estrutura anti-inflamatória, tanto na alimentação, e o exercício físico é uma das atividades mais anti-inflamatórias que existe. Se você não faz exercício, você tem a tendência a ter uma coisa chamada inflamação crônica de baixo grau, que ela tem relação com praticamente todas as doenças crônicas e até algumas agudas. Então, faça exercício. Pedro, com relação à motivação desse pessoal, como é que é feito? Como é a estrutura psicológica de um atleta paralímpico? Quais as principais dificuldades que ele encontra, tanto no meio paralímpico quanto fora dele? Eu vou falar assim como uma pessoa que vê essas questões de fora, porque no caso, como eu não sou atleta, eu acabo que não é meio que meu espaço de fala, mas eu vou falar basicamente o que eu vejo em questão desse quesito. A questão da motivação é um fator importante, a gente sabe muito bem que dentro do desempenho, a motivação ela pode dizer se você vai ou não vencer, mesmo que você seja um atleta de alto rendimento. Então, no Paralímpico, tem, por exemplo, algumas barreiras que no Olímpico não tem. Então, preconceito relacionado à questão da deficiência, né, que não tem. Tem outros tipos de preconceito no Olímpico. E aí, essas pessoas com deficiência que praticam o esporte, elas têm que desenvolver saber lidar com essas barreiras, justamente para que o desempenho ele não seja comprometido. Até porque se a ideia for que ele seja um atleta de ponta, o ideal é que ele trabalhe a questão também de motivação, a questão psicossocial, para que não interfira nos resultados. Então, basicamente, o que eu vejo é muito isso. Apoio familiar pesa bastante, a motivação. Se a família ela apoia você, ou se a família não apoia você, é um fator que, na questão paralímpica, interfere bastante, porque não todos, mas alguns dependem da família para chegar no espaço de treinamento. E aí, consequentemente, se a família ela não investe em você, ela acaba que você acaba desmotivando. E aí tem outras barreiras também, como preconceito, entre outras, que podem interferir dentro da motivação. Tem algum obstáculo que tu visualizou assim com relação à competição de investimento tanto de governo quanto privado, enfim? As competições são mais fáceis, mais difíceis de se encontrar, de se fazer, de se participar? Eu acho que a gente vê isso muito forte quando chega na Paralimpíada. Ano passado teve a Paralimpíada e a gente vê que, por exemplo, falar a nível nacional da nossa mídia, por exemplo, o Olímpico parava todas as programações para passar o Olímpico. Quando chegou no Paralímpico, era momentos específicos do dia para dizer o que aconteceu, passar umas 2 horinhas de competição, depois acabava a programação.
A mídia é isso. Se eu não me engano, no Rio 2016, teve até uma polêmica, porque fizeram toda uma estrutura aqui no Brasil para atender o Olímpico. E aí, quando acabou o Olímpico, algumas dessas estruturas que poderiam ser utilizadas no Paralímpico, eles começaram a desmontar. E se você parar para assistir a televisão, você não vê um esporte paralímpico na TV aberta. Você vê num canal fechado, numa TV a cabo. Mas um esporte paralímpico você não vê. E aí isso interfere bastante na cultura da população. Porque se não está sendo investido para a mídia não está investindo, consequentemente não dá visualização, não dá publicidade. Se não dá publicidade, não dá visualização, o capital da rede privada, ela não vai ser investido porque na rede privada geralmente eles visam o lucro. Então, se não tem mídia, não tem investimento. E acaba que fica também sucateado também a rede pública. Então, é uma teia de aranha, basicamente, que um puxa o outro. E se a gente pode... Vamos lá. Eu estou falando aqui o Olímpico Paralímpico, não é para desmerecer o Olímpico, mas só para a gente comparar. Se a gente olhar o quadro de medalha do Olímpico e do Paralímpico, a gente vê uma discrepância tremenda. Porque no Paralímpico tem muita medalha de ouro. A gente tem muita gente aqui no Brasil que é campeão mundial e ninguém sabe nem o nome. Entendeu? E aí isso é muito forte porque o esporte que traz muita medalha para a gente é o menos investido. Entendeu? O ideal seria que seja igual o investimento. Se o Olímpico está passando um jogo de vôlei, futebol, por que o Paralímpico não passa um jogo, nem que seja no fim de semana, para começar essa cultura? Então isso eu vejo como um fator que prejudica bastante essa questão do investimento. Tu acha que... deixa eu fazer uma provocação. Tu acha que ela tem pouca visibilidade porque a mídia não coloca, ou quando a mídia coloca, ela tem pouca visibilidade? Porque, por exemplo, futebol masculino e feminino. Futebol feminino, naturalmente, ela tem menos visibilidade que o masculino. Isso é um fato. E com as consequentes tentativas da mídia, hoje já tem mais futebol feminino na TV. Mas a galera não assiste tanto quanto o futebol masculino, porque também é ruim, né? O feminino, nossa, quanto é ruim. Mas o masculino também é ruim. O masculino também muitas vezes é ruim. A qualidade do futebol, que eu falo assim, a parte técnica, mas assim... Só que as mulheres, elas têm menos investimento e com o que elas fazem acho que o que elas fazem é muito grande em relação àquilo, mas a qualidade é ruim, é chato. Eu prefiro futebol masculino. Em relação à Paralimpíada, tu não acha que também tem um pouquinho disso da qualidade do evento, de ter um grande atleta assim que chame a audiência para aquilo, que saiba vender ele como mídia, esporte mídia, aquele evento? Então, se a gente, dependendo do esporte, tem a questão do esporte ele ser mais alta intensidade ou menos intensidade. Tem esporte de estratégia, tem esporte de velocidade. Tem esporte de desempenho em questão de força, como o halterofilismo. E aí, por exemplo, eu acho que não é nem a questão desse quesito, é a questão de que a gente não tem, vamos lá, para a base, escola. A gente chega na escola, às vezes o professor nem cita que existe um esporte voltado para a pessoa com deficiência. Tem uma pessoa com deficiência na escola, ele não inclui nas aulas de educação física. E aí a cultura vai criando. Vem da escola, vem da universidade e no dia a dia da gente. Também muitas vezes pode ser também preconceito. E, consequentemente, eu acredito que não seja a questão mais de... não seja a questão de qualidade, porque se a gente olhar, por exemplo, alguns atletas paralímpicos, eles conseguem fazer muitas coisas, muito desempenho, que você fica empolgado até de assistir, que não difere do Olímpico. Então, eu acho que talvez precisa primeiro ter o primeiro olhar, para depois a gente ver se teve adesão do público ou não. Então, eu acho que é uma questão que uma depende da outra, a cultura e depois a questão do investimento da mídia e da rede privada, do governo,
porque acho que uma está ligada à outra. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, no vôlei masculino, antigamente ninguém gostava muito de vôlei e tudo, e aí a mídia começou a investir no vôlei, masculino e feminino, vôlei, 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 quando viu, hoje em dia, às vezes para a programação para assistir vôlei. E aí é uma cultura que é tanto a questão da escola, da cultura nossa, como também da possibilidade de você conhecer aquele esporte. Tem esporte paralímpico que é muito divertido de assistir. Os 100 metros, a natação. Tem muito esporte que a própria canoagem, que você torce-se, que você vibra. E acaba que, por exemplo, uma pessoa que gosta de jogo de estratégia, a bocha é muito interessante, porque o atleta, na última jogada, é tipo um xadrez. Na última jogada, ela pode atingir a vitória do jogo. Então, eu acho também que a questão não é a questão de qualidade, porque o Paralímpico tem uma qualidade muito pesada e o Brasil é muito, muito reconhecido internacionalmente. Eu acho que é mais a questão cultural e investimento da mídia. Tu assistiria um evento de Paralimpíadas se tu não trabalhasse, se tu não tivesse essa vivência? Então, eu acho que eu assistiria por questão de curiosidade, inicialmente. E aí, se eu tivesse uma adesão boa para tal esporte, eu acompanharia. Isso é também o que falta também, provocações. Por que não assiste? Porque o que você acha que... Não traz essas provocações no dia a dia e aí acaba que a pessoa seleciona apenas um esporte em uma emissora para assistir. Tu acha que faz isso? É as pessoas selecionarem principalmente o olímpico em relação ao paralímpico. Mesmo a gente tendo um quadro de medalhas maior no paralímpico do que no olímpico. Por que tu acha isso? Porque as pessoas, quando veem o esporte, elas pensam o máximo de rendimento que uma pessoa pode dar, e no paralímpico não é o máximo é o máximo que ele consegue dar, mas não que um ser humano... Enfim, eu não sei. Na verdade, no Paralímpico, muitas vezes, o máximo que ele consegue dar é muito grande se a gente colocar no Olímpico. Claro que a gente não vai comparar, porque são competições diferentes. Competições não, né? Condições diferentes. Mas a questão do desempenho, eu acho que não é um fator que, por exemplo, no Olímpico, você está dando o máximo que o corpo humano. Mas, por exemplo, no Paralímpico, muitas vezes ele consegue dar um máximo e ser incrível. Você vê, por exemplo, o halterofilismo. O recorde mundial passa de 200 quilos. E aí, no Brasil, quantas pessoas conseguem chegar aos 200 quilos? Então, por exemplo, o atleta, mesmo com deficiência, ele conseguiu atingir uma média estrondosa do halterofilismo, que muitas vezes, mesmo sendo olímpico, ele não consegue fazer um levantamento de mais de 200 quilos. Então, basicamente, eu esqueci ou perdi até o fio da meada. Eu perguntei se basicamente... Até eu perdi. Eu perguntei se o porquê dessa diferença do olímpico e do paralímpico. Eu acho que a diferença maior é porque acho que quando a gente assiste um esporte, a gente se vê nele. E aí, como a gente tem essa cultura de eu queria ser Michael Jordan, eu queria ser Ronaldinho. Aí você quer assistir aquele esporte... Ronaldinho não queria ser, não. Ter só o futebol dele, né? Aí você olha um paralímpico, eu não queria ser esse anão, não. Não, isso é pesado aí. Não, Cancelem ele só, tá, gente? Basicamente é o seguinte, é porque às vezes a pessoa, por assistir esporte para se ver, até filme, muitas vezes a gente faz isso. A gente se vê no lugar do personagem, a gente acaba que perde a essência da gente assistir o esporte para ver o esporte como uma arte. É um corpo, uma pessoa que trabalhou anos e está executando o melhor que ele pode conseguir ali. E aí, consequentemente, a gente... talvez não tenha essa adesão porque a gente não se vê naquela situação, naquela condição. Mas eu acho que isso é um erro, na minha visão, porque a gente não se vê naquele local não quer dizer que aquilo não seja alguma coisa legal de assistir, alguma coisa interessante, alguma coisa que a gente consiga ter torcida, entendeu? Eu acho que o erro maior, eu nunca parei para pensar nisso, mas eu acho que o que
prende muita gente no esporte olímpico é porque a gente se vê no lugar de atleta. Eu nunca fiz atletismo. Aí eu vejo o cara lá fazendo salto em altura. Eu faço, caramba, será que eu conseguiria se eu fosse esse cara? E aí muitas vezes eu acho que se prende a isso. Eu tive um aluno na escola que ele, quando eu apresentei ele à Paralimpíada, ele ficou assistindo toda a noite, era de madrugada. E ele queria assistir, eu acredito que por ter essa questão da visão. Ele se viu naquela competição. Eu acho que muitas vezes é isso, a gente se vê no local e por isso a gente aprende a assistir o esporte. Eu acredito que seja por isso que tem essa adesão muito grande. Tem também a relação da pessoa entender a modalidade que está assistindo. Porque, por exemplo, para mim, que eu sou judoca, assistir uma luta de pessoas normais e de deficientes visuais, para mim dá no mesmo. Porque, para mim, ver a luta, ver os atletas fazendo a pegada, a disputa, de tentar fazer uma técnica, para mim é igual. Eu gosto de assistir a modalidade. Antes de eu entrar no atletismo, eu tinha uma aversão a assistir a modalidade e de ver a modalidade, porque eu pensava, é só correr, é só saltar, é só jogar um peso. E aí eu não tinha interesse em assistir essa modalidade. Depois que eu comecei a praticar, que eu comecei a competir, tudinho que eu fui entendendo, eu me peguei depois nas Olimpíadas querendo ver toda a programação do atletismo e assistindo uma corrida de 100 metros que dura 10, 11 segundos. Eu ficava lá para assistir. E eu achava interessante, porque eu comecei a entender como era que dava essa prática. Então, principalmente começando na escola, como tu falou, de ter a cultura de ensinar, de mostrar a modalidade. A gente na graduação tem uma lacuna muito pequena, né? Mas que a gente aprende pouca coisa de todas as modalidades. E quando a gente pega uma disciplina com um professor legal de adaptadas ou de esportes alternativos, que pega uma aula só assim, tem badminton, tem rugby, tem um futebol americano, ele mostra assim, só tem essa modalidade para praticar. E a pessoa acha legal e depois vai procurar fora, aí acaba gostando. E é uma modalidade que às vezes o pessoal antes não gostava de assistir. Então acho que parte da cultura de entender como é a modalidade, como é para poder assistir. Porque eu também acho interessante, por exemplo, assistir o paraatletismo. Porque eu entendo como é que é a modalidade. Para quem não entende, acha chato. Acho entediante. E aí, realmente, se a televisão colocar lá na mídia, poucas pessoas vão querer assistir. Acho que parte primeiro do ensinar, de mudar a cultura, de conhecer aquilo, para depois tentar mudar a cultura de atrair público. Porque capitalismo também não é inclusivo. Eu acho que louco. É vivência. Acho que a gente, quanto mais vivência do esporte a gente tem, mais interesse por ele. Eu vivi muito, futebol, que o brasileiro só vive futebol. Então o brasileiro vai ter interesse por futebol. O brasileiro não tem contato na infância com outros esportes. Atletismo, vôlei, a galera só tem contato direto com futebol. Então quando vai assistir o esporte de alto rendimento, eles buscam o que é próximo a eles. Aí vão no futebol, um pouquinho no vôlei, que às vezes o vôlei também aqui no Brasil também é um esporte. Mas aí quando vai pro Paralímpico é complicado, porque é uma situação que a gente não tem contato. Eu, por exemplo, se eu não tivesse educação física e estagiei no Pronid também contigo, eu não tive nenhum contato com uma pessoa que seja paralímpica, que teve alguma deficiência. Eu não estou lembrado. Se eu tive, eu não estou lembrado assim, do círculo próximo, na escola, na cotidiano. Lógico que eu conheço algumas pessoas assim que têm autismo e tal, mas assim, eu nunca acompanhei elas no esporte. E por isso que talvez não tenha, de maneira geral, as pessoas não tenham tanta tesão em assistir esportes com isso. Eu concordo com vocês. Às vezes a gente não tem uma educação sobre tal esporte e a gente ainda tenta assistir, mas não entende a regra e muda de canal. Eu acho que é bem claro isso quando a gente viu esse ano pela primeira vez na Olimpíada o skate. Ninguém conhecia ninguém assim, a maioria não sabia o que era o movimento, a pontuação. Mas o narrador ele se preocupava sempre em dizer o nome do movimento e a pontuação. Esse movimento pouca gente no mundo consegue fazer. E aí a gente começou no decorrer dos dias entender sobre o skate e interessar. Muita gente assistiu o skate
sem nunca conhecer. E deu uma audiência muito grande. E aí também tem essa questão. Se, por exemplo, o narrador está explicando as regras, se ele começa a dizer, esse esporte ele tem essa característica, acaba que traz o público para querer assistir, porque ele está dizendo, estou entendendo por que ele fez isso. Aí na próxima o narrador nem fala e você já sabe que a pontuação próxima que ele conseguiu, o erro técnico que ele fez. E aí também eu concordo justamente com o que vocês falaram. Se não tem a educação sobre aquele esporte, a pessoa acaba que não tem interesse em assisti-lo ou em praticá-lo ou indicar alguma pessoa, justamente porque não teve uma preparação mínima para você conhecer as regras os fundamentos daquele esporte. Só mais uma pergunta que eu acho que seja interessante. Tem algum grupo que seja melhor para tu trabalhar, que seja, sei lá, autismo, eu não sei como fala anão sem ser anão, alguma amputação, tem algum grupo assim que tu prefira trabalhar, ou então algum grupo que dê mais visibilidade nas Olimpíadas, algum grupo que seja... No caso do termo anão que você perguntou aí, ele caiu, se eu não me engano foi para pessoas com nanismo, e se eu não me engano teve uma variação também. Eu não sei se agora é baixa estatura, se são diferentes, mas o mais Branca próximo... de Neve e os 7 baixa estatura. Mas porque esse termo antigamente era usado. Os termos vai passando e vai mudando os termos. E aí... mas é assim, é uma construção. É uma construção, né? Eu acho que ninguém vai lhe cancelar porque você falou não. Ninguém vai assistir. Cancelem. Vamos lá. Isso aí vai de pessoa, né? Tem pessoas que preferem trabalhar com deficiência visual, tem pessoas que preferem trabalhar com deficiência motora, ou então deficiência auditiva. Se bem que a deficiência auditiva tem até uma polêmica, porque tem uma Olimpíada só dos surdos, as surdo-olimpíadas, porque as condições físicas deles não... Pode continuar. É porque eu lembrei agora de um vídeo de uma competição de atletismo dos 100 metros. Tava todo mundo lá que era deficiente auditivo esperando pra largada, e o cara deu um aviso sonoro pra largada e ficou todo mundo lá esperando. E aí... Por exemplo, a Olimpíada para surdo é diferente da Paralimpíada. Por quê? Eles não têm comprometimento físico. A questão motora dele, a questão física dele é preservado. Então, por exemplo, na Paralimpíada você não vai ver ninguém com deficiência auditiva. Tem uma Olimpíada só para eles. E aí, é uma deficiência também que se trabalha, mas eu citei isso porque é uma competição distinta. Aí na Paralimpíada, se você quiser ser um treinador paralímpico, você pode trabalhar com visual, deficiência motora. A questão da intelectual teve até uma polêmica numa época. Hoje, se eu não me engano, tem alguns esportes que ele adere a algumas deficiências intelectual, se eu não me engano. Mas teve uma polêmica, porque um período atrás o pessoal estava fingindo ter deficiência intelectual para praticar, para estar na Paralimpíada. E aí tiraram diversos esportes. Como é que se finge? Um laudo médico. Um laudo médico. Isso. Aí pode comprar. Se o laudo médico... foi um país específico, não me recordo qual. Se eu não me engano, foi no basquete. Eles identificaram que as pessoas conseguiam ser diagnosticadas com deficiência intelectual e praticar o esporte de alto rendimento, fingindo ser. E aí é toda uma polêmica através disso. E aí... Então, nessa parte tem muita... tem que ser... É muito crítica. Isso. Tem que ter uma... É muito crítico. É muito crítico. Por isso que tu disse que passa por um médico, isso, fisioterapeuta, profissional da educação física. E essas pessoas têm que ser totalmente... elas têm que ser justas e têm que ser competentes e não podem ser compradas. Perfeito. Porque tem a classificação no seu país e tem a classificação internacional. Se ele passa em uma na do seu país e não passa na internacional, ele não pode praticar. Quer dizer, ele está inelegível, se chama inelegível. Porque, eu vou dar um exemplo, digamos,
Uma pessoa sofre um acidente e aí ela é diagnosticada, ela tem uma deficiência tal. Só que, ao longo do tempo, sua amplitude melhora, sua capacidade motora melhora. No fim, quando você vai se reclassificar, talvez você não seja mais elegível àquele esporte. E aí você pode hoje ser um atleta paralímpico e amanhã não ser mais. Por exemplo, outro exemplo aqui, o badminton, para-badminton. Tem pessoas com nanismo que tem uma altura específica, mas eu fui para um congresso que o atleta tinha 18 anos e ele estava no limite. Se eu não me engano, você mede a estatura dele e a altura e faz um cálculo. E ele estava no limite. E aí ele falou lá no congresso, olha, não quero crescer mais. Porque se eu crescer, eu deixo de ser um atleta paralímpico. Tem muito caso assim, né? De gente que prefere amputar um braço, uma perna, porque se acha que vai ter mais vantagem competindo no para-atletismo do que no normal. Tem gente que troca de sexo. Tem gente que compra laudo, tem gente que faz de tudo aí para conseguir competir no paradesporto do que no desporto. E até um questionamento aí já para deixar, né? Será que também isso não acontece na troca de sexo para ter vantagem? Será que todo mundo é assim quando a gente se trata do esporte e não da vida social? É um tema bem polêmico, porque assim ele conversa com a fisiologia e conversa com a população. Então, eu acredito que isso aí vai durar muitos anos ainda, essa discussão, porque tem as justificativas fisiológicas e tem as justificativas sociais. E as duas não estão se batendo e vai ter que entrar no consenso, porque não adianta em um canto ele ser elegível ou ela ser elegível e em outro canto não ser. Então, eu acho que essa polêmica aí vai durar mais de 10 anos. Aí. Tu acha que seria certo um consenso? Porque se a gente fala que é alto rendimento, a gente tá desde o início falando que o esporte inclusão é uma coisa e o alto rendimento não. Tu acha que chega no alto rendimento e a gente diz, não, vamos incluir. Tá certo? Não, é muito polêmico isso, porque se a gente for parar para estudar a fisiologia, é muito característico. A gente que é da área, a gente sabe. Mas algumas pessoas da área também estão defendendo porque tem a questão do controle. Aí eu nem me atento a defender aqui, sim ou não, porque não domina. Por eu não dominar, eu não vou... Eu vou me abster, vou ficar em cima do muro aí. Da minha opinião agora. Eita, cancelado quantas vezes no mesmo episódio? Cancelado, né? Tá de boa. Eu acho que questão de justiça, tudo depende do ponto de vista. Se você for pensar do ponto de vista da atleta trans, do homem que virou mulher, essa pessoa tem que fazer algum esporte. Ela tem que, ela quer participar do esporte. E para ela, mas assim, ela vai ter uma vantagem naquilo, provavelmente fisiológica, como se fosse um doping genético. Porque ela nasceu homem e o homem tem algumas estruturas diferentes da mulher. Mas do ponto de vista das outras atletas que estão competindo com ela, aí já é uma injustiça. Porque uma pessoa consegue chegar no máximo potencial físico genético que a genética pode dar. Só que a outra pessoa está um pouquinho mais na frente. E aí eu sou contra totalmente o atleta trans participar de esportes. Porém, eu acho que elas devem participar de esportes. Só que talvez numa separado, não sei. Tem que criar um meio termo aí, porque não é justo. Nem para o que acontece hoje, não é justo nem para ela, nem para as outras. Então, é uma coisa muito complexa e que assunto para outro podcast. Pedro, muito obrigado aí pela muito sua obrigado. participação. Obrigado. Valeu. E a gente queria agradecer aí por participar, tudinho. Lembrando ao pessoal aí de dar aquele like pra ajudar. Não dê like não. Já que vocês não vão dar like, pelo menos compartilha aí com seus compartilha colegas. também não. Compartilha. Se inscreve no canal aí também. Se inscreve. A gente precisa Vai lá monetizar. no Instagram do Pedro, segue ele. Agora a gente não segue não. A gente vai deixar também aí os dados de preço. Deixa também, deixa. Lembra do like já, galera. Lembra do like. Porra, like. E é isso, galera. Valeu. Até a próxima. Mãozinha ali, coisa aqui, ó. Pesou.